Oiê, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. Esse daqui é o Booster, que tá dormindo depois da comidinha. A Amora, que também já jantou e já tá dormindo. A Kiara, que acabou de se acomodar atrás da Nath. E a Lila, que voltou pro lugarzinho dela de normal, né, filha? Olha, oi. E esse é o Parapraxis, um podcast feito por duas estudantes de psicologia para falar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e surtos do curso. Até porque o curso ele vai te traumatizar e vai fazer você surtar em algum momento, certo? Sim, certo. Bom, hoje a gente trouxe, né, para conversar aqui um trecho de um livro que, inclusive, a Uhum, gente levou esse trecho numa aula da Gabriela, sim. né, que era É. uma aula de interpretação de texto, né? E esse texto ele acabou dando uma certa chocada. Uhum. E foi o primeiro livro que a gente compartilhou entre a gente, né? Exato. Aí, Aí lembra depois isso. desse foi só ladeira abaixo e a gente só foi se traumatizando. E a gente chegou até aqui. Pois é, graças a É. tudo isso, chegamos aqui. E a Nath não vai querer admitir, mas foi graças à psicanálise que a gente chegou até aqui. Não, gente, assim, amigos, negócios à parte, eu não sou muito fã de psicanálise, eu deixo isso muito claro, mas todo mundo que me conhece sabe disso, mas eu entendo a contribuição que ela tem para a psicologia e respeito isso. Apesar de tudo, eu respeito isso. É isso. E qual o livro que nós vamos falar hoje? A gente vai falar do livro que o nome dele é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Ele é o livro da Ana Sui. Né? Esse livro era a tese dela de doutorado, né? Exato, eu não lembro se era doutorado ou mestrado, É, eu tô nessa né? dúvida também. Mas foi a tese dela em que, de tão bem explicado que o livro foi, né? Porque assim, quando a gente pega para falar sobre psicanálise, ela tem um grau de complexidade muito Muito alto, né? grande. E ela consegue explicar, através da psicanálise, a questão do amor de uma forma, entre aspas, né, mais simples. Sim, sim. E aí acabou virando um livro de tão bem aceito que foi. Né? A princípio a gente acha que é um livro de autoajuda, mas não é, nem um pouco. É um esfregão na tua cara a cada É, virada de página. eu ouvi o audiolivro, né, que foi o que eu compartilhei Eu pra Nath, também. eu achei que era um livro de autoajuda. Eu fui nessa base de que era um livro de autoajuda. Aí na hora que começou a bater na psicanálise, eu falei, eita, não é, não é, realmente não é. Mas é um livro que vale muito a pena ler, Sim, tá? E assim, quando a gente vê o título, né, essa história do porque a gente mira no amor, acerta na solidão. Então quer dizer que eu vou ficar sozinho para sempre? Sim. é, você nasce sozinho, E né? morre sozinho. Morre sozinho. Exato. A vida, queira ou não, ela é uma jornada única, né? E ela é uma jornada solitária e tua. Porque não existem, por exemplo, duas Natálias Guedes, não existe duas Natálias Pires, né? Então, é sobre você construir a tua jornada e entender que, por mais que você tenha uma família, que você tenha um amor, que você tenha pessoas ali te rodeando, você ainda estará sozinho no final de tudo. Você vai dormir sozinho. Uhum. Por mais que você esteja seu companheiro do seu lado, você dorme sozinho, né? E é interessante frisar que esse livro ele não fala necessariamente do amor romântico, né? Porque a Sim, gente, quando fala de amor, tem essa mania, né, de pensar. ele tava tão quietinho. Vamos deitar? Engraçado que a última vez que a gente tentou gravar esse Eles não querem que episódio a gente fale desse em livro. específico, aconteceu a mesma Eles coisa. não querem que a gente fale desse livro. Mas enfim, voltando, né? Então, vale lembrar que esse livro ele não fala de amor romântico, né? Ele não fala do amor do casal, enfim, ele fala da construção do amor, seja ele o amor que for, o teu, da tua família, amigos e etc, né? Lembrando que não existe só uma forma de amar. É. Mas ele cita também, ele passa por Cita. isso, né? Ele passa por Uhum. todas as formas de amor, né? Então ele cita essa
essa questão do amor romântico também. Também. E assim, esse texto, né, ele fala muito sobre a questão da família, principalmente sobre a questão da maternidade. Eu acho que por isso também que a gente acabou pegando muito o pessoal da sala, né, Uhum. porque é trazer as pessoas para um lugar que, se a gente for pensar, é um tabu. É muito um tabu. É porque o começo do livro, não, do capítulo, que a gente pegou o capítulo 5, né, só lembra o nome dele, que eu não lembro agora. Nosso primeiro amor, eu. Primeiro amor. O começo do capítulo ele fala muito sobre a construção do amor, como a gente aprende a amar, né? Uhum, Que é vindo muitas vezes da nossa família ou do meio onde a gente está inserido. É exato. porque como a gente não sabe nem falar, como é que a gente vai saber amar, Eu né? deixei grifado aqui algumas partes desse capítulo, inclusive desse primeiro parágrafo, né, sobre a questão do amor familiar, que ela coloca assim, né? Amar é algo que aprendemos sendo amados. É porque alguém em algum momento nos amou, ainda que tenha amado mal, né? Nossas primeiras experiências de amor são irremediáveis, não no sentido de que elas nos paralisam e condenam necessariamente no mesmo ponto, mas no sentido de que ninguém sai imune da família que tem. Aí, só para fechar essa parte desses parágrafos dos primeiros, né? Tem uma outra frase também que me pegou muito, que é que chegamos à vida tão frágeis que dependemos de que alguém nos adote para sobreviver. O adote fica meio estranho realmente. Mas quando a gente fala em adote, né? Mas é que alguém assuma a responsabilidade por nós. E assim, seja os pais biológicos, algum parente, algum conhecido, enfim, mas que um adulto, né, uma pessoa que tenha ali o discernimento, né, assuma a responsabilidade sobre aquela criança. Sim. Hoje eu estava vendo um Reels que era um rapaz explicando sobre a relação dele com uma criança, né? Que é filho da empregada dos pais dele, e durante a pandemia ela não conseguia deixar ele com ninguém, a escola estava fechada, né? E ela levava ele junto para casa dessa família quando ela ia trabalhar. E eles começaram, esse rapaz começou a ver que a criança se interessava porque ele tocava saxofone e tudo mais. E numa conversa com a psicóloga dele, né, ele virou e falou assim: tá, mas eu não sou responsável por essa criança, né? E a psicóloga dele virou para ele e falou assim: é uma criança, então todos nós somos Uhum. responsáveis por ela. E nessa brincadeira, já passaram aí 5 anos, né, e a criança cresceu com ele, e ele cuida da criança realmente como se a criança fosse dele. Uhum. E é super bonita a relação dos dois. Ele realmente assumiu uma responsabilidade, de dar dignidade para aquela criança. Bonito isso. Muito interessante, né, muito bonito. E eu acho que esse capítulo, esse comecinho fala sobre isso, né, sobre o que nós aprendemos na infância, a forma como nós, somos colocados ali é o que vai realmente fazer a gente crescer com um tipo de amor. Sim. Até o amor próprio, né? A gente constrói muito o amor próprio a partir de como os outros veem a gente. Sim, até porque a gente não tem noção, né. Não. A gente não sabe o que é isso. Então, assim, é a questão da autoestima. Se você acaba passando por muita invalidação, né, principalmente ali naquele momento em que você está na primeira infância, você pode realmente desenvolver uma autoestima ruim quando você for, né, adulto ou Uhum. adolescente. Aí haja terapia para consertar isso. Porque eu acho que a gente pode citar também de um outro episódio nosso que a gente trouxe, das crenças, né, que elas são formadas a partir da nossa infância e adolescência. Sim. Então isso daí começa a crescer um pouquinho aí, né? Então se você tem uma invalidação, acaba que Uhum. é por causa que alguém não supriu uma necessidade que você tinha quando era criança. Exatamente, tudo começa ali, né. É. Por isso até que esse livro ele fala muito dessa questão do primeiro amor, o eu, né, que é onde você vai aprender a ser um Uhum. ser humano que se goste ou não, Sim, sim.
né? E ela traz também muito nesse capítulo a questão do narcisismo primário e secundário, Sim, que era o né? que eu ia pedir pra você citar, porque eu tô sem a cola do livro Eu tô hoje. com a cola do livro aqui. Ela fala o seguinte sobre o narcisismo primário, né? Que esse tempo, essa relação amorosa que a gente vai desenvolvendo ali, a primeira relação amorosa que são com os nossos pais, né? Ele vai desenvolver o tal do narcisismo primário, que basicamente é, gente, o estado inicial de desenvolvimento do humano, né? Gente, eu tô com cola aqui porque também, né? Vou aproveitar da minha licença aqui. É, desenvolvimento humano em que a libido, no caso a libido, quando a gente fala dentro da psicanálise, não é só a energia sexual, é a tua Uhum. energia, né? É a energia psíquica. Ela é investida no próprio eu, antes de se direcionar para objetos externos ou outras pessoas. É uma fase em que o bebê percebe como o mundo como uma extensão de si mesmo e suas necessidades são satisfeitas quase que instantaneamente, né? Que é aquela questão do chorar, ele é bonitinho, todo mundo dá Sim. atenção. Ai, é isso. Aí fala que ela também cita, né, um pouquinho depois dessa parte, que a criança ela vira um bebê. Aí eu esqueci É a a última palavra. bolacha do A última pacote que bolacha do ela usa. pacote. Mas ela fala um bebê, alguma coisa, um bebê estrela. Agora eu não lembro a palavra que ela fala. Mas ela dá a entender que o bebê ele cria essa coisa de que todas as necessidades vão ser supridas, então ele começa a fazer birra a partir Sua disso. Majestade, Sua o bebê. Majestade, o bebê, isso. Exatamente, ele vira Sua Isso. Majestade ao bebê. Então, assim, por mais que esse narcisismo primário ele seja importante, né, para todos nós, até mesmo parafraseando a professora Márcia na segunda-feira, que todos nós somos narcisistas, né? Sim. Porque todos nós pensamos primeiro na gente, e ela até usou aí como diálogo, né, que geralmente a gente vai ter com a pessoa, que você vira para a pessoa e fala assim, ai, você tá bem? A pessoa, tô, e você? Ai, tô bem, então deixa eu te contar um negócio. É, É isso, né? E ela fala que sim, é importante esse narcisismo primário, só que também é importante haver a quebra desse narcisismo primário, né? sim. Eu acho que para construção um pouquinho da humildade da pessoa. Porque se Exato, você fica muito nessa coisa de ali, se você fica muito preso nesse narcisismo primário, eu acho que você vira alguém muito egoísta. Porque você só vai ficar exato. ali no Eu, pensar eu, em eu. mim primeiro, para depois pensar nos outros. É, Exatamente. É justamente esse lugar. Porque o bebê ele vai entender que primeiro, né, o bebê ali, a criança ali, ela não tem noção. Ela não tem noção de perigo, ela não tem noção de absolutamente nada, né? Então, é aonde a gente tem que começar a impor limites. E o impor limites é também essa questão do você não é a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola gelada no deserto. não, nem um pouquinho. Uh-uh. E ela fala também um pouquinho das frustrações dos pais, né? Que são jogadas em cima da criança. Exato, é quando ela entra com aquela. E assim, quem que não passou por. Acho que muitas pessoas passaram por isso na vida, né? Por exemplo, meu pai queria ser médico, mas ele não tinha grana na época da faculdade. Então, quando eu nasci, cresci, fui para a faculdade, ele me obrigou a fazer medicina, porque era o sonho dele, né? Literalmente a pessoa, ela espelha a frustração dela, o fato dela não ter conseguido algo no filho e espera que o filho seja exatamente aquilo que ele gostaria que fosse ou que ele gostaria de ser. Cara, isso vira um ciclo vicioso Vira? gigantesco, porque aí o filho vai ficar frustrado porque não conseguiu fazer o que ele queria, vai, de certa forma, falar que vai fazer diferente, aí chega no filho dele. Ele tenta fazer diferente, mas frustra do mesmo jeito, porque ele vai começar a colocar pressão no filho de que ele tá fazendo diferente do pai, mas acaba fazendo um outro tipo de frustração. Isso daí vira um ciclo assim, ó, gigante. Eu estava pensando num negócio aqui,
Eu estudei minha vida inteira em escola particular, né? Da primeira série, aliás, do jardim até o terceiro colegial. Depois eu fiz também faculdade privada, eu não fiz faculdade pública. Mas você falando, me vem na cabeça muitas das pessoas que estudaram comigo no colégio, porque a minha geração, a geração millennial, né? Você é geração millennial ou é Z ainda? Ou você já é Z? Aí eu tô parada ali no meio da Z da, Ah, você ficou da, no da limbo. Millennium. Eu fiquei no limbo. Eu tô no limbo. Porque tem coisas que eu faço que é da Millennium, porque eu convivi com pessoas que é da Millennium. E eu tô ali no comecinho da Z, então eu tô no limbo Você ali no pegou a meio das duas. transição. Oh, meu Deus. Eu tô no limbo das duas gerações, é isso. Mas por que eu tô trazendo isso, né? Eu percebo que muitas pessoas da minha geração, dos millennials, a gente é fruto de pais que não tiveram as coisas e falaram, não, porque eu vou trabalhar para dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Gente, Meu pai isso. era assim. Então, e isso criou uma galera, e eu percebia muito pelo pessoal que estudava comigo na escola, que é uma galera muito sem noção. É verdade, criou uma galera muito sem noção, porque era justamente o pessoal que achava que podia fazer tudo, era o pessoal que falava, não, fazia as besteiras lá na escola, e eu vou sair impune, não vai acontecer nada, sabe? Criou uma geração de pessoas frustradas, porque é o que a gente consegue hoje, por exemplo, observar muito nas empresas. Os millennials são a geração mais frustrada, Sim. porque é a geração que hoje mais trabalha, que dentro do mercado de trabalho ele está entendendo que ele não é especial, né? Não é o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. E, cara, ele é só mais uma pessoa na fila do pão, ele é só mais um número, né? Então, eu acho que a gente também não tem muita saúde mental hoje em dia. Eu digo realmente o pessoal da minha geração, muito por conta disso. É. Você falou isso, eu lembrei de um diálogo que eu tive lá na empresa que eu trabalhava, e era muito disso, de comparar as gerações mesmo. Porque a geração millennial, ela é daquela que empurra até o último, mesmo se está odiando o lugar onde ela está. Mas aí a geração Z, ela simplesmente fala, não é aqui que eu quero, tchau. Isso aconteceu lá onde eu trabalhava também, porque quem era millennium, quem estava perto ali que era o meu caso, né, que tá no limbo das duas, empurrava até onde dava e quem viu que não era para ela, não ia favorecer, simplesmente catou as manias e falou tchau, obrigado. Eu vejo isso, eu vejo que a geração Z ela não aguenta muitas coisas, ela fala tchau, eu vou embora. Aí eu te pergunto, quem que tá errado? Os milênios que aguentam até o último. Eu não sei, eu acho que é um grande depende. É um grande É um grande depende, depende. porque depende muito daquilo que a pessoa tá buscando, né? Eu vejo, por exemplo, hoje que o pessoal da geração Z se preocupa mais com qualidade de vida. Sim. É pelo menos a percepção que eu tenho, né? E a geração millennial se preocupa mais com bens, com ter as coisas, com comprar, com, ai, olha, ganhei tal coisa, fui viajar para não sei aonde, viajei 54 países. É, É isso. é isso, mas eu acho que a gente fugiu um pouquinho do tema. Desculpa, gente. Bateu aqui. A gente deu uma viajada. Mas enfim, voltando das frustrações dos pais, eu acho que realmente é você perceber e quebrar o ciclo, sabe? Porque essa frustração ela cria um pouquinho do como a gente vai olhar o mundo, sabe? Como a gente vai amar o mundo, né? Porque o livro fala de amor, porque a partir do momento que a gente vai ter que lidar com a frustração, não só a minha, mas com a do meu pai, meu, isso É pesado. é pesado. É Uhum. pesado. Só que assim, também não é culpando os pais, né? Os A pais gente, ofereceram pra gente, né? porque a gente fica nesse ciclo que eu tô falando, porque provavelmente ele foi frustrado pelo pai dele. Desculpa. A A Kiara deu cara, uma roncada aqui agora.
Voltando, desculpa. Mas eu acho que é isso, não é nem culpando os pais, né? Porque a partir do momento que você fala, olha, foi seu pai que botou a frustração, gera um sentimento gigantesco de culpa. Mas não é culpando os pais, é que provavelmente eles foram frustrados pelos pais deles, que os pais deles foram frustrados pelos pais deles. Então, assim, é literalmente um ciclo. E a história de que alguém precisa Alguém quebrar precisa este quebrar. ciclo, né? É importante dar este passo do quebrar o ciclo. Então, assim, o ideal é a gente realmente, né, entender que aquele ser humano ele é outra pessoa, né? E ele Uhum. não vai ser você, ele não vai atender às suas expectativas. Sim. Sim, ele não tem como. E também entender que os pais estão sendo os pais Uhum, pela primeira vez, né? exato. Isso mudou muito a minha cabeça. Você sabe que você falando isso, né, me vem na cabeça um pedaço daquele livro da Glenn que ela fala, né, sobre criação de filhos. Tudo bem aí, filha? Gente, desculpa que a Lili agora se tá aqui incomodada. Ela quer carinho, fala. Essa hora não, filha. Depois a mamãe te dá carinho, tá bom? Depois a mamãe te dá carinho. Vem, vira aí. Ponte. Isso. Ponte, ponte. Mamãe fez carinho em você assim. Isso me lembra muito aquele livro da Glennon, que ela fala sobre criação, né? Quando ela começa a citar, quando a minha avó saiu com a minha mãe do hospital, ela tinha o manual de instrução XYZ. Quando Uhum. minha mãe saiu comigo do hospital, o manual de instrução era outro, né? E quando eu saí do hospital, o meu manual de instrução para criar um filho era outro. E a gente foi cercando tanto as crianças que elas pararam de ter personalidade, que elas pararam de se frustrar. E a frustração faz parte da vida, né? Sim, Faz parte do nosso sim. crescimento. Hoje eu vejo muito os pais, pelo menos, estão evitando as crianças se frustrar. Uhum, Só que, tipo assim, a frustração é necessária pra gente entender que nem sempre tudo vai dar certo. exato. E é onde a gente volta aqui agora para o livro, né, e fala sobre essa questão do narcisismo primário e do secundário. Porque quando você evita toda essa questão é, da criança, Ele lá aprontando atrás do cenário, quando você for. perigando derrubar tudo. Filha, o que você vai aprontar, filha? Oh, meu Deus. Mas quando a gente fala sobre essa questão, né, de não deixar as crianças se frustrarem, você não quebra esse narcisismo primário nem o secundário. Não, porque ela fica presa. Na verdade, ela fica presa no primário do bebê. Uhum, Esqueci agora o exatamente. nome, mas ela fica A sua presa ali. majestade, o A sua bebê, ela majestade bebê, fica ela fica lá. presa ali. Não, Uhum, não vai sair daquilo e ela vai achar que ela é a última bolacha do pote. exatamente. É o que ela fala, Né? né, que é o que a gente faz, que é a castração, né? Quando a gente começa a botar limites. A gente Sim, começa a ensinar o outro que até ali tá tudo bem, ele pode ir. Passou dali já não tá legal. sim. Tem o que ela explica também mais pra frente é como a forma como a gente replica tudo isso, né? A forma que a Uhum, gente cata toda essa bagagem e replica no amor, exatamente. né? Uhum, E aí a gente chega naquelas partes de que vira uma gigantesca discussão que muitas vezes a gente replica o amor de forma errada, né? Mas também errado pra quê, né? então, é isso que eu ia falar, não é Nesse que a ponto. gente replica o amor de forma errada, mas é que a forma como a gente aprendeu a amar, muitas vezes pode não ser a forma saudável. É, a palavra certa seria essa, saudável e não errada, né? Porque não existe Não existe errado. certo e errado. A questão do certo e errado vai depender muito do ponto de vista que você desenvolveu, né? A gente brinca muito da questão da ética, moral e tudo Uhum, mais, né? O pessoal fala assim, mas o que é ética? Gente, se a gente for pensar, existe ética entre bandidos, existe ética no meio da criminalidade. Eles têm a ética deles. Eles estão certo? Eles estão errados?
A gente não sabe. É, Do ponto de vista social, eles estão errados. Mas dentro do mundinho deles, eles estão certos. exato. Então tem toda essa questão, não é simplesmente, né, você colocar como o amor é certo, o amor é errado, né? Mas existe saudável, Mas existe o né? saudável, Né? exato. Existe a questão de saudável. A palavra que eu deveria ter citado antes era saudável. Mas é porque a gente normaliza aquilo que a gente conhece. Uhum. E a gente pode normalizar tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tem tudo isso, né? É, porque é a forma como a gente aprendeu. Então não tem como a gente replicar de outra forma. Uhum. Né? Por isso que a gente ouve muito falar, né? Quando alguém tá num relacionamento tóxico que é abusivo. E aí a pessoa vai, separa e daqui a pouco volta de novo e a gente critica como sociedade falando, ah, mas por que que voltou? Né? Não sabia que era assim, mas muitas vezes Chegou ao limite, né, de exato. ter uma agressão e mesmo assim voltou. Muitas vezes a Sim, pessoa volta porque o que ela entende como amor é aquilo. é. É aquilo. É triste? Triste. Mas é aquilo, né? É como ela aprendeu e é como ela replica. Né? Não, Exato. não tem como. Aí a gente volta a quebrar o ciclo. E a gente falando de quebrar ciclo parece que é tipo, simples fácil, Não, mas não gente, não é. é. Não é nem um pouco. Não é porque a nossa programação cognitiva ela Foi feita foi baseado feita naquilo. baseada daquela forma. Né? É o nosso sistema nervoso, ele Uhum. entende como é aquela forma. Tá ficando muito na modinha no Instagram falar que a gente está reprogramando o nosso sistema nervoso. Não sei se você já ouviu, mas eu tô vendo muito isso no Instagram, que é vou reprogramar o meu sistema nervoso, então não reclame muito comigo. É Esse sério. termo ainda não furou minha bolha. É, esse termo já furou minha bolha, eu já não aguento mais ouvir esse termo. Que o É. povo gosta de catar um termo da psicologia pra enfiar em tudo quanto é coisa. Aí sabe que é onde a gente Nossa, volta? a Patologização. patologização é isso. A gente volta pra A isso. gente sempre vai voltando um pouquinho, né? Porque sempre vai fazendo sentido voltar. Isso que é louco. Mas, mas por mais que eu não queira usar esse termo de tanto que eu ouvi ele, é a realidade. A gente vai reprogramando o nosso sistema nervoso. E Sim. assim, é uma caca você fazer isso. Nunca é fácil, né? Porque vamos pegar, vai, você pega um indivíduo com 30 anos de idade. Por 30 anos de idade, entendendo, por exemplo, que você vai viver, sei lá, até os 80, né? Um terço, um quarto da sua vida, sei lá quanto que dá. Vai, um quarto da sua vida. Você aprendeu a viver daquele jeito, né? O pessoal fala, né? Ah, porque macaco velho não aprende truque novo. Aprende, Aprende, mas mas é muito mais difícil, né? Você conseguir pegar 30 anos de. Esqueci a palavra agora. Mãe, vivência, de crenças. crenças. 30 anos de crenças, né? E colocar isso embaixo do tapete. Não tem como. Não tem como. Vai ser literalmente como você aprender a viver de novo. Uhum, Né? Então, porque são 30 anos, né? 5 anos já é difícil. exato, Imagina com 30 da sua vida. Não vai exato. ser fácil. Então, assim, o legal do livro é que traz muito essa questão realmente de como que a gente pode ter um amor saudável, né? Mas não só a questão do amor romântico, nem nada. Mas é realmente a forma como você pode trazer essa saúde para tua família, para tua criança, Sim. né? Essa quebrada de ciclos. Nossa, é muito difícil. Quebrar ciclo é o mais difícil que existe. Uhum, concordo. É o mais difícil. Mas eu acho que também é mais pro eu, sabe? O amor próprio. Tá bom hoje. Até menos complicado do Da que outra da outra vez, né? vez. Inclusive, essa é a segunda vez que a gente tenta gravar este tema. Pois é. Ao certo.
Sim, o amor próprio. Você estava falando? Do amor próprio. Porque no final de tudo isso, no final desse capítulo, ela fala muito da necessidade de, do eu, na necessidade da solidão, né? Porque a Uhum. gente foge da solidão. A gente foge muito de estar sozinho, só que a gente necessita disso. Nossa, sim. Né? A gente precisa disso. E ela até cita um pouquinho, acho que um pouquinho mais pra frente do livro, que é que o amor mais liberta é você poder ser você sozinha com outra pessoa, né? Isso. Ela fala realmente Ela sobre fala isso muito no isso. livro. E eu Porque achei muito interessante isso, porque eu nunca pensei dessa forma. Tipo assim, você fazer. O exemplo que ela cita é você tá fazendo uma coisa que você gosta de fazer e a outra pessoa tá fazendo outra coisa sozinha no canto dela e vocês dois no mesmo canto, mas cada um sozinho. Isso daí eu nunca pensei. é porque a gente é educado, né, àquela coisa, se eu estou num relacionamento, eu estou com você. E eu vou ficar única e exclusivamente com você. Então, a partir do momento em que a gente se torna um casal, a gente tem que fazer tudo junto. Sim. Se um sai, o outro sai, se um fica, o outro fica, e Mas assim por é diante. tudo junto no momento e a mesma coisa, não é tipo, junto eu vou fazer a minha coisa e você faz a sua. Não, é junto e a gente faz a mesma coisa junto. Exato, exato. Mas é muito saudável você entender realmente que por mais que você esteja num casal, numa dupla, enfim, o tipo de relacionamento que você tiver, a necessidade da individualidade ela existe, né? É você ter o seu momento com você mesmo. Sim. E assim, gente, uma coisa que eu falo que já pega, muita gente pega no meu pé por causa disso, porque eu falo que eu sou uma pessoa que eu vivo muito bem sozinha. E eu realmente, eu sou uma pessoa que eu vivo muito bem sozinha e eu preciso deste meu tempo sozinha para eu poder até me regular, porque muita coisa assim acaba me gastando demais, né? E eu sou muito criticada por isso. Né, mas a Por gente viver bem precisa sozinha. disso. Mas para você ver como que o ser humano foge desse lugar. Sim, mas é porque a gente também não foi, quanto sociedade, quanto pessoas, a gente não foi ensinado a ficar sozinho. Uhum. Né? E aí a gente gera essa necessidade de precisar do outro, até mesmo para fugir das vozes das nossas cabeças, né? Tem isso. E o mais bizarro é que é necessário a gente ouvir as vozes das nossas cabeças. Né? Nem todas. Nem todas, Gente, por né? favor, tá? Nem todas. Calma lá, as vozes das nossas cabeças que eu quis dizer é quando a gente tem um desconforto e ou tá passando por algum problema e tá refletindo sobre isso. Exato, Né? exato. Mas a questão do viver sozinho, aliás, aprender a estar sozinho com você mesmo, com seus pensamentos, é muito importante. Sim. Porque em algum dado momento da vida você vai estar nessa posição. Uhum. E como identificar? E aceitar o modo como a gente é amado. Eita. É a pergunta que tá aqui, né? É, Briga com a Natália do passado que coloca aqui no roteiro. Lili, como que a gente aprende isso, filha? Me conta, filha, me conta. Cara, de verdade, eu acho que são através das experiências que a gente passa, porque a gente começa a perceber, né? Falo isso muito de uma pessoa que esteve num relacionamento abusivo por 7 anos, né? E eu só fui me dar conta no final do relacionamento, né? Assim, nos últimos meses de relacionamento, por isso que eu saí dele. E hoje, por exemplo, é muito mais difícil eu entrar em um relacionamento abusivo porque eu consigo identificar quando as coisas estão acontecendo, mesmo eu sendo a pessoa que a vida inteira só recebeu migalha, né? Então, ainda assim, eu sei que aquilo é migalha. Por mais que eu tenha aprendido que aquilo é amor. Ah, que loucura. É, terapia. Terapia faz isso. A terapia, muitas vezes, gente, ela não vai deixar você curado, né? Mas ela deixa você consciente do
da tua dor, da tua ferida. Então aí basta você saber se você quer ou não, Uhum. né, seguir naquele padrão ou não seguir mais naquele padrão. Ela te dá a escolha, né, de você seguir ou não no padrão. Uhum. Seguir ou não dentro do ciclo. Que a gente que é perpetuado aí pelas famílias ou até Uhum. mesmo pela gente mesmo. Tem isso Exatamente, também. exatamente, né. Acho que é isso, né, É isso. Não, o livro não tem muito o que falar do livro, mas é É que que ele esse fala por si só. exatamente, esse capítulo que a gente pegou, a gente acabou levando justamente por essa complexidade, né, da questão familiar, porque a gente percebe por falas no nosso dia a dia que muitas pessoas têm este lugar de conflito, que é a família. Uhum. Mas é como ela diz no livro, né, ninguém sai imune na sua família, não Ninguém tem sai como imune à sua sair. família. Acho que é isso, né, Nath? É Ou você tem mais isso. algumas considerações a fazer? Não, acho que A é gente isso mesmo, a conseguiu. gente conseguiu fazer um episódio curto, Não, e a ê! gente conseguiu fazer este Esse episódio. episódio é verdade, Ai, gente, tô verdade, feliz. verdade, Nó, verdade. tô muito Eles não feliz. causaram tanto hoje. Até Gente, eu estava causando no último, inclusive eu falei que eu ia citar, Rebeca, por favor, leia o livro, por favor, não me devolve ele sem ler, leia ele. Isso, Rebeca, lê o livro. Sério. Antes de devolver pra Natália, mas devolve, tá? Mas lê o devolve, mas livro. depois de você ler, Faz certo? bem. Faz bem. Se traumatiza junto com a gente. Tá bom? É É isso? necessário. É isso. Fez sentido pra você? Se sim, comenta em algum lugar, dá um feedback pra gente. Eu acho que esse saiu mais curto, né? Acho que sim. Esse saiu mais curto, então se vocês puderem também falar se preferem mais curto, porque geralmente a gente fala demais. A gente gosta de falar? É, então vai ser bom. Comenta aí, deixa um comentário, deixa qualquer coisa no comentário que a gente precisa de engajamento. Exato. Nem que for pra elogiar a gente, os cachorrinhos. Ó, ó, que É, bonitinhos. Elogiem olha a eles. Lila, ela gosta de falar, ela gosta É, ela de gosta de ficar. aparecer de vez em quando. É isso. E, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês acompanharem aí os episódios novos, né? Sim, acompanha a gente também lá no Instagram, tá? A gente Exato. vai tentar ser mais assíduas por lá, A gente tá certo? conseguindo, A gente tá vai. conseguindo, tá Tá conseguindo. conseguindo. Vou tentar melhorar. Estamos evoluindo como Estamos blogueirinhas. evoluindo. Temos roteiro com pesquisa, né? Aí, ó, pra quem começou no freestyle até o quinto episódio. Tá bem. Chegou Enfim, lá gente, pro sétimo, já deu uma melhorada. né? Estamos em constante evolução. 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 Falei errado. Exato, somos seres humaninhos em evolução. É, Gente, façam terapia, porque ninguém é obrigado a lidar com o teu problema, a não ser você mesmo, sim. certo? É isso, Certo. Bora pro último. Dos né? 3 que a gente tem que gravar. Lili, Né, tá Lila? feliz? Você tá feliz? Tá feliz, tá? Nossa, tá feliz, a Amora pulou. Você tá feliz? Então tá bom. A Amora deu um pulo. Então tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Primeiro terminou com o latido da Kiara, agora é com dela. Ai, que gostosa. Ai, que cachorra gostosa. Ai, que cachorra bonita. Ai, eu tô brincando. Ai, eu tô brincando. Ih, agora se brinca. Agora ela. Gente, só um disclaimer aqui, tá? Nosso podcast, ele não exclui a terapia. Ou seja, se algum assunto te trouxe algum gatilho, se algum assunto fez você refletir e tudo mais, procure a sua terapeuta ou procure uma terapia. Só ela é capaz de te ajudar neste momento de qualquer tipo de sofrimento ou angústia. Beleza? Um beijo pra vocês e eu espero que vocês tenham curtido.